Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 82. Eu me sentia vazio. Não estou tentando ser profundo ou melancólico, mas eu realmente me sentia sem propósito naquele momento. O que mais eu poderia ganhar continuando a atuar? Eu já havia conquistado todas as maiores honrarias que um ator almejaria na vida. É verdade que eu poderia almejar um Grammy para completar meu EGOT, mas naquele momento eu não conseguia pensar em nada além dos 2 troféus Tony que eu tinha comigo, um de atuação e outro de melhor musical. Embora legalmente meu pai fosse o produtor do espetáculo, ele havia escrito uma carta para American Theatre Wing explicando a situação, então eles adicionaram meu nome à lista de produtores do prêmio. Portanto, tecnicamente, o prêmio foi dividido entre meu pai e eu. A Billie Elliot The Musical já havia quebrado o recorde de maior número de indicações para um musical com 15, empatou com The Producers, como musical com mais vitórias com 12 prêmios. As categorias foram melhor musical, libreto de musical, trilha sonora original, ator principal, ator coadjuvante e atriz coadjuvante, direção, coreografia, orquestração, cenografia, iluminação e som. Todos no meio teatral falavam de A Billie Elliot e de como era a próxima grande novidade. Alguns até especulavam que o espetáculo poderia se tornar o musical de maior duração de todos os tempos, superando o recorde de espetáculos como Cats, O Fantasma da Ópera ou Os Miseráveis. Mas isso não resolveu o problema. Eu me sentia sem rumo. O que mais me motivaria a atuar depois de Harry Potter? Quando comecei a atuar, há 5 anos, nossa. Já faz tanto tempo, um dos meus maiores objetivos era ganhar todos os prêmios de atuação importantes do mundo. Quando os filmes de Harry Potter terminarem, eu posso até me tornar o ator mais lucrativo de todos os tempos. Agora eu entendo por que a carreira de tantos atores de primeira linha declina depois de ganharem grandes prêmios. Eles perdem a motivação para continuar fazendo cada vez mais filmes bons. Veja o Leonardo DiCaprio, por exemplo. Antes de ganhar o Oscar por O Regresso, ele havia se tornado uma espécie de meme por não ganhar. Todo ano, ele entregava uma atuação fenomenal que deixava todos maravilhados com sua proeza. Mas depois da vitória, ele não fez um único filme nos 4 anos seguintes. Estranhamente, não senti esse cansaço depois de ganhar o Oscar, mas agora estou sentindo depois do Tony. No que você está pensando? Perguntou Emma Watson, curiosa, enquanto se sentava ao meu lado em uma cadeira no set de Prisioneiro de Azkaban. Nada, respondi, afastando os pensamentos inúteis com a cabeça. Bobagens. Deixa pra lá. E você? Como estão seus estudos? Eles estão bem, resmungou ela. Sinceramente, Troy, como você conseguiu faltar a tantas aulas? Eu nem comecei a estudar para os exames finais ainda e já estou exausta com a carga de trabalho. É simples, sorri. Não estou tentando tirar as melhores notas do mundo, porque não pretendo ir para a universidade. Você deveria, disse ela seriamente. Ouvi dizer que a universidade é uma experiência completamente diferente. Agora você pode ir, mas quando crescer, vai se arrepender pelo resto da vida se não for. Dei uma risadinha irônica, duvido. Antes que pudéssemos continuar a conversa, Alfonso Cuarón se aproximou com 2 garotos atrás dele, Jamie e Evan. Jamie porque estava um pouco atrasado no set hoje e tinha acabado de sair do seu trailer, e Evan porque tinha decidido que o melhor lugar para aprender a fazer cinema era no set de Harry Potter, com um cineasta profissional como Alfonso Cuarón. Vocês estão prontos, crianças? Perguntou Alfonso a nós 3 atores. Evan estava parado em silêncio atrás de Alfonso, observando tudo. Precisamos mesmo fazer isso? Perguntei desanimado enquanto Alfonso nos entregava um pedaço de papel para cada um. Vocês não precisam fazer isso agora mesmo, esclareceu ele. Quero que pensem em seus personagens e em suas motivações. Se estivéssemos começando pelo primeiro filme, seria diferente, eu os guiaria sobre o que seus personagens sentem e pensam. Mas no momento vocês sabem mais sobre Harry, Ron e Hermione do que provavelmente até a própria J.K. Rowling. É só isso que vocês precisam fazer. Anotem tudo o que conseguirem pensar sobre seus personagens nos 2 primeiros filmes e onde eles estão antes de começarmos o terceiro. Não tenham pressa e me entreguem até amanhã. Então, ele se virou para Evan e disse, vamos lá, Evan. Precisamos preparar o cenário enquanto vocês fazem o brainstorming para as redações. Ensaio. Sussurrei para Jamie enquanto Alfonso e Evan saíam de cena. Não sou muito fã de escrita criativa. Vamos escrever só uma página, disse Jamie, sem muita convicção. Era evidente que ele também não gostava dessa tarefa. Não faça isso, repreendeu Emma Jamie com um leve sorriso irônico. Você não é o mais velho entre nós? Você deveria escrever pelo menos o dobro do que eu consigo. E eu pretendo escrever uma redação enorme. Pelo menos 5 páginas. Seguindo essa lógica, disse Jamie, Troy deveria escrever o triplo do seu, já que terminou os estudos. Não balancei a cabeça negativamente. Estou escrevendo como se fosse o Harry. Ele não é o garoto mais estudioso, então farei apenas o suficiente para passar de ano. Ao ouvir meu argumento, Jamie sorriu. Ron nem faria o dever de casa a menos que pudesse copiar da Hermione. Ele então se virou para Emma com um sorriso. De jeito nenhum, disse Emma, exaltada. Você vai fazer a sua lição de casa. Eu não serei a única a terminar o trabalho. Eu ri das suas palhaçadas antes de mudar de assunto. Vamos deixar isso para lá por enquanto. Podemos fazer isso em casa, já que é nossa tarefa. Vamos ensaiar a nossa cena de hoje. Deixa eu ver se entendi. Sirius Black fugiu de Azkaban para vir atrás de você? Jamie me perguntou, imitando o personagem.
Sim, respondi sombriamente. Mas eles vão pegar o Black, não vão? Perguntou Emma hesitante. Quer dizer, todo mundo está procurando por ele. Claro, disse Jamie sarcasticamente. Só que ninguém nunca fugiu de Azkaban antes, e ele é um lunático assassino e delirante. Obrigado, Ron, respondi com o mesmo sarcasmo. Isso me tranquiliza bastante. De repente, a carruagem em que estávamos tremeu violentamente antes de parar. Jamie se levantou e olhou pela janela, que tinha um fundo verde do lado de fora. Por que estamos parando? Perguntou Emma, sem se dirigir a ninguém em particular. Ainda não podemos chegar lá. Levantei-me para sair da carruagem e ver o que estava acontecendo quando a carruagem sacudiu violentamente mais uma vez, e eu caí de volta no meu assento. O que está acontecendo? Jamie disse em tom de pânico, olhando novamente pela janela. Houve uma pausa de alguns instantes antes de ele dizer, tem alguma coisa se mexendo lá fora. Acho que alguém está vindo a bordo. A carruagem tremeu violentamente mais uma vez quando a janela embaçou com gelo em questão de segundos. Então, a porta do nosso compartimento se abriu e uma figura negra flutuante bloqueou a passagem. A figura não era o produto final que o público veria, pois muitos efeitos especiais seriam adicionados posteriormente. O que eu vi foi uma espécie de grande urso de pelúcia preto, mais cômico do que ameaçador. Contive a vontade de rir e tentei manter a compostura. Corta! A voz de Alfonso ecoou pelo set antes que ele se aproximasse de mim. Troy, você precisa demonstrar mais medo do desconhecido. Tem que agir como se estivesse com medo dessa criatura à sua frente. Você parece estar a um passo de rir. Não consegui mais conter o riso, nem meus colegas atores. Depois de alguns instantes, me virei para o nosso diretor e disse, me desculpe por rir, Alfonso. Mas você viu esse aspirante a dementador? Não é nada assustador. Eu sei, concordou Alfonso pacientemente. Mas precisamos mostrar seu medo. Pense que você está trabalhando em um filme de terror. Como aquela cena da barraca que você fez em O Sexto Sentido. Quero a mesma reação sua nesta cena. Parecia algo tão distante. Tínhamos filmado O Sexto Sentido há mais de 3 anos. Capítulo 83. Eu sei, concordou Alfonso pacientemente. Mas precisamos mostrar seu medo. Pense que você está trabalhando em um filme de terror. Como aquela cena da barraca que você fez em O Sexto Sentido. Quero a mesma reação sua nesta cena. Parecia algo tão distante. Tínhamos filmado O Sexto Sentido há mais de 3 anos. Enquanto isso, David Teolis, que interpretava Remus Lupin, tirou o paletó que estava usando e disse, está tudo bem, crianças. Sim, eu tranquilizei antes de respirar fundo. Sou um ator profissional e consigo fazer isso. Por mais engraçada que aquela figura do Dementador fosse, não posso fazer essa cena pela metade. Lembro-me de assistir a série de filmes original e pensar que essa era a cena que definia a transformação da série. De um filme infantil alegre para a série séria e sombria que se tornou. Chegou a hora de mostrar a todos que meus prêmios não foram apenas para inglês ver. Ação. Dessa vez, quando a figura do Dementador entrou na cabine, esqueci completamente que era um brinquedo. Para mim, aquilo era o meu pior pesadelo. A pior criatura que poderia existir estava ali para extinguir a minha luz. Inclinei-me para a frente, exatamente como Alfonso me havia instruído antes, como se a minha alma estivesse sendo sugada para fora do meu corpo. Estiquei o peito e arqueei as costas. Sentia-me bem com aquela cena. Sentia que seria uma das minhas melhores cenas da série até então, quando Alfonso gritou, corta. Parei e voltei à minha postura normal antes de olhar para Alfonso em busca de orientação, que não parecia muito contente. Troy, disse ele lentamente. Não era exatamente isso que eu tinha em mente. Você poderia, por favor, suavizar um pouco? Dá para maneirar? Perguntei incrédulo. Na minha opinião, eu estava fazendo um ótimo trabalho nessa cena. Sim, disse ele enfaticamente. Você parece ter sido torturado. Como aquela maldição Crucial do 4º livro. Mantenha o rosto o mais inexpressivo possível. Está bem, eu disse, com relutância. Corta. Vamos fazer mais uma vez. Corta. Troy, vamos nos acalmar um pouco, tá bom? Corta. Isso é muito pouco, Troy. Preciso de mais paixão da sua parte. No fim, fiquei tão frustrado com Alfonso que antes que ele pudesse dizer ação mais uma vez, levantei e fui até meu trailer. Toda a equipe ficou em silêncio enquanto eu os ignorava. Fechei a porta atrás de mim com um estrondo e me joguei no sofá, angustiado. Por que isso estava acontecendo comigo? Por que eu não conseguia fazer com que uma cena tão simples fosse aprovada por um dos diretores mais aclamados de todos os tempos? Deve haver algo de errado comigo. Antes que eu pudesse me angustiar ainda mais, a porta do meu trailer se abriu e meu irmão entrou, parecendo hesitante. Você está bem, Troy? Perguntou ele. Você não vê? É claro que estou bem. Respondi rispidamente e imediatamente me arrependi das minhas palavras. Ele não merecia isso de mim. Desculpe, Evan. É que, estou tendo um dia ruim para atuar. Alfonso não está facilitando as coisas para mim. Ele parou na minha frente e colocou as 2 mãos nos meus ombros antes de dizer, está tudo bem. Você está indo bem. Alguns diretores simplesmente precisam de mais tomadas do que os diretores habituais. Você não pode culpar o Alfonso por tentar extrair o melhor de você. Eu detestava que Evan estivesse sendo tão lógico. Todos no set dependem de você, Troy, continuou ele, imperturbável. Se o maquiador estiver ausente, outra pessoa pode substituí-lo. Da mesma forma, para luzes, câmeras, até mesmo o diretor pode ser substituído temporariamente. Mas você é absoluto. Você é o rosto do filme, e muitas pessoas dependem de você para ganhar a vida. Não as decepcione assim.
Evan sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir extremamente culpado. Olhei em direção à porta do meu trailer antes de dizer: como vou voltar para o set agora? Todo mundo vai pensar que sou uma mimada. Não se preocupe com isso, Evan sorriu. Dei uma desculpa para você e disse ao Alfonso que você sairá em 10 minutos. Eu sorri de volta para ele em gratidão. Obrigado, Evan. Agora tenho certeza de que um dia você se tornará um grande diretor. Ele dispensou meu elogio com um gesto de mão antes de se levantar. Você vem? Claro, respondi, levantando-me atrás dele e seguindo de volta ao set de filmagem. Eu vi Alfonso conversando com um membro da tripulação. Percebi que tinha cometido um erro ao agir como uma criança, então me aproximei dele e pedi desculpas. Me desculpe, Alfonso. Não se preocupe, ele me assegurou. Eu mesmo tive uma forte diarreia no mês passado, então sei que pode ser muito desagradável. Que bom que você veio ao set apesar disso. Não se preocupe, vamos com calma hoje. Lancei um olhar fulminante para meu irmão por ter dado uma desculpa tão esfarrapada, e ele deu de ombros, impotente. Voltei-me para Alfonso com um suspiro resignado. Obrigada pela compreensão. Precisamos refazer a cena do dementador? Não, Alfonso balançou a cabeça. Revi todas as suas tomadas enquanto você estava fora e encontrei uma que ficou perfeita. Não me pareceu assim quando assisti ao vivo, mas fica ótima na tela. Vamos gravar a próxima cena, quando você acordar depois de desmaiar. Gostaria de poder dizer que tudo correu às mil maravilhas a partir daquele momento, mas levou algum tempo para chegarmos a esse ponto. Embora Alfonso fosse um diretor visionário e um cineasta genial com um apurado senso de posicionamento de câmera, todos os seus filmes até então eram de baixo a médio orçamento, então era compreensível que ele se adaptasse gradualmente ao trabalho em Harry Potter, e ele se adaptou. Em uma semana, todos já haviam desenvolvido uma espécie de entendimento tácito. Dos cinegrafistas à equipe de som e efeitos visuais, todos aprenderam como Alfonso trabalhava. Seu método podia ser um pouco diferente do de Chris Columbus, mas ele era bom. Enquanto Chris gostava de usar ângulos de câmera tradicionais com o cinegrafista segurando a câmera para filmar uma cena, Alfonso muitas vezes pegava a câmera em suas próprias mãos e nos seguia, os atores, durante as filmagens, como se estivesse fazendo um pequeno filme independente, e não um filme de Hollywood com grande orçamento. Isso mudou completamente o resultado das filmagens para melhor. Cena bônus. Esta é a primeira indicação e vitória de Troy Armitage no Tony. Com apenas 13 anos, ele é a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Tony na categoria de melhor ator. Anunciou uma voz feminina ao fundo enquanto eu subia ao palco e recebia meu prêmio das mãos de Annie Ash. Muito obrigada à Broadway League e à American Theatre Wing por esta enorme honra, disse ao microfone, segurando meu mais recente troféu. Gostaria de poder dizer que tudo isso foi mérito meu, mas seria a maior mentira. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao meu primeiro professor de canto, Paul Tanner, que me inspirou a cantar e a interpretar canções de musicais. Toni Collette, obrigada por me inspirar a ser bailarino. Você é a responsável por isso. Apontei para o troféu antes de continuar. Meus pais que estiveram ao meu lado em cada passo do caminho e deixaram para trás sua vida em Londres para que eu pudesse me apresentar aqui. Meu irmão Evan, Stephen Daldry, Peter Darling, Elton John, Lee Hall, nossos produtores do filme original e toda a equipe de bastidores que trabalhou no espetáculo para torná-lo o sucesso que é. Muito obrigada. Por último, mas não menos importante, obrigada ao público que veio assistir ao nosso espetáculo depois do ano horrível que foi 2001. Uma enorme salva de palmas irrompeu da plateia quando fui escoltado aos bastidores para entrevistas com a imprensa. Capítulo 84. Alfonso Cuarón estava um pouco cético em relação à série de filmes chamada Harry Potter. Ele adorou os livros quando os leu pela primeira vez e ficou feliz por terem considerado seu nome para o papel de diretor, mas o primeiro encontro com Steve Kloves o fez duvidar da ideia. Ele não achava viável filmar 2 filmes em sequência quando nem mesmo o roteiro do 4º filme estava pronto. Mas Steve garantiu que ajudaria pessoalmente Eric Roth, o roteirista, a concluir o trabalho. Steve também prometeu a Alfonso algo raro em Hollywood, o direito à versão final, pelo menos do 3º filme. Se o 3º fosse bem sucedido, Alfonso teria o mesmo direito para o 4º filme também. Apesar de todas essas promessas, Alfonso estava hesitante. Ele quase recusou a oferta, mas seu grande amigo Guilhermo Del Toro o fez mudar de ideia. Você está sendo arrogante, repreendeu o Guilhermo duramente. Você só fez 2 bons filmes na sua vida. Eis aqui a chance perfeita para fazer um filme que toda criança do mundo vai assistir quando crescer. Você pode mostrar a todos que nós, mexicanos, não somos inferiores a ninguém, mas você está obstinado em suas visões tradicionais de que, por estarem fazendo 2 filmes juntos, deve ser como uma máquina de produção. Você sequer considerou o motivo deles além da economia de dinheiro? Aquelas palavras de Guilhermo feriram seu orgulho. Mesmo assim, ele não podia negar que eram verdadeiras. Alfonso não tivera a mesma sorte com alguns de seus primeiros trabalhos para ser considerado um bom diretor internacionalmente. Então, ele finalmente aceitou o papel depois de perguntar a Steve Kloves os motivos para fazer os 2 filmes juntos. Steve contou-lhe imediatamente o motivo. As crianças estavam crescendo rápido demais. Precisavam filmar o 4º filme logo, ou Jamie ficaria velho demais para um garoto de 14 anos. Ele já tem 16, interpretando um personagem de 13. Por outro lado, Emma tem apenas 12 anos. Alfonso teve que garantir que os 2 não ficassem perto um do outro durante as filmagens, porque a diferença de idade entre eles era bastante óbvia.
Essa foi uma tarefa difícil, já que Eric Roth, o roteirista, estava determinado a incluir pequenas dicas e momentos doces sobre o relacionamento deles e o de Harry e Gina, algo que Rowling relutava muito em revelar, principalmente por causa da briga que teve com Steve Kloves e a Warner Bros. Como estão as filmagens? Alfonso foi tirado de seus pensamentos pela presença de Chris Columbus, diretor dos 2 primeiros filmes e produtor do terceiro. Ele viajava para Londres nos fins de semana para supervisionar a produção do filme. Está bom, disse Alfonso com neutralidade. Muito melhor do que quando começamos as filmagens. Eu estava quase arrancando os cabelos, mas felizmente tudo acabou dando certo. Chris deu uma risadinha, leva um tempo, mas depois você acaba se apegando ao elenco e à equipe. Se eu não tivesse obrigações familiares, terminaria os 7 filmes. Chris pareceu nostálgico ao pensar nisso. Percebendo uma pausa na conversa, Alfonso perguntou sobre um assunto que o deixava muito curioso, mas que ninguém lhe contava. O que é isso que tem ouvido sobre Rowling ameaçando Steve e a Warner Bros? A mesma história de sempre, ela quer mais dinheiro, disse Chris com naturalidade. Steve e Eric a procuraram porque queríamos a opinião dela sobre o roteiro do próximo filme, e ela recusou. Depois ameaçou processá-lo e a Warner Bros. Embora ela possa reter informações sobre os próximos livros, legalmente, ela não pode fazer nada por mais dinheiro. O único problema é a imagem. Se essa notícia vazar para a mídia, vai criar um grande escândalo, mostrando que nós dois estamos recebendo muito mais para dirigir 2 filmes cada um do que a Rowling recebeu por toda a série. Quanto menos falarmos sobre a renda de Steve e Troy, melhor. Alfonso fez uma careta ao pensar nisso. Steve provavelmente seria bilionário até o final da série de filmes. Então, o que Steve está fazendo a respeito? Perguntou Alfonso. Pelo que sei, ele ofereceu a ela uma quantia em dinheiro para que ela ficasse calada. Não espalhe essa informação, porque Steve não contou para ninguém além de mim e do Belry Meyer. Nem mesmo Troy sabe de toda essa confusão, porque Steve quer manter isso em segredo dele. Ele provavelmente vai pagar a ela alguns milhões de dólares para ajudar com futuros planos, explicou Chris. Faz sentido, disse Alfonso pensativamente. Ela merece esse dinheiro. Chega de falar de assuntos sérios, disse Chris de repente. Diga-me, como estão as crianças? Troy, Emma e Jamie? Eles estão se saindo bem na maior parte do tempo. Dei a eles uma redação para escreverem sobre seus personagens. Emma me entregou uma redação linda, contendo toda a história e motivações emocionais da Hermione. Troy me entregou uma redação breve, mas completa. Jamie disse que Ron nem sequer escreveria uma redação, por isso ele não escreveu. Chris riu dessa história. Após alguns instantes, Alfonso prosseguiu. Emma leva os estudos muito a sério e aproveita qualquer pausa nas filmagens para fazer o que for preciso. É difícil dizer se ela continuará atuando depois desta série. Jamie, por outro lado, é um ator nato. Ele é tão bom em suas cenas que dos 3 é o meu ator favorito para trabalhar. Tenho certeza absoluta de que ele continuará atuando depois que a série terminar. E Troy é Troy. O que você quer dizer com isso? Perguntou Chris. Não me interpretem mal, ele é um bom ator, mas também é uma superestrela, explicou Alfonso. Ele é adorado por tantas pessoas que acho que fica um pouco difícil para ele separar a fama do seu trabalho. Chris fez uma cara confusa antes de perguntar. Tem certeza de que estamos falando da mesma pessoa? Porque o Troy que eu conheço é o ator mais pé no chão que já vi. E eu trabalhei com Macaulay Culkin no auge da carreira dele. Esse comentário fez Alfonso refletir bastante. Será que o tempo todo, a culpa era dele por deixar Troy desconfortável no set de filmagem? Ele precisaria pensar melhor sobre isso. A propósito, disse Chris, apontando para o storyboard das cenas da próxima semana, adorei essa sua ideia de fazer a cena em um plano sequência. Alfonso sorriu ao receber os elogios antes que os dois começassem a discutir seriamente os planos para o próximo filme. Ron, gritei preocupada enquanto corria pela sala com Emma em meu encalço. Você está bem? Onde está o cachorro? É uma armadilha. Ele é o cachorro. Ele é um animago, gritou Jamie, apontando para trás de mim e de Emma. Lentamente, nós dois nos viramos para ver as pegadas na poeira do chão. Ao olhar para cima, vi um homem horripilante e imundo parado atrás da porta, exatamente onde as pegadas terminavam. Ele era quase irreconhecível. Era o lendário ator Gary Oldman. Eu sabia que você viria buscar seu amigo, disse Oldman. Assim como seu pai teria feito por mim. Isso vai tornar tudo muito mais fácil. A raiva me consumiu quando dei um passo à frente para atacá-lo, mas fui impedido pelos meus 2 amigos. Harry não, gritou Emma. Jamie, que mancava e tinha a perna sangrando, fez cara de coragem e se colocou na minha frente. Se você quer matar Harry, vai ter que nos matar também. Não, apenas um morrerá esta noite, disse Oldman com convicção. Então será você, gritei, me libertando do aperto de Jamie e Emma em meus braços antes de correr até o homem mais velho, agarrando seu pescoço em uma chave de braço e o empurrando para o chão. Peguei minha varinha do bolso e a segurei entre os olhos de Oldman, que ria maniacamente daquela reviravolta repentina. Você vai me matar, Harry, disse ele de forma arrepiante, como só um psicopata faria. De repente a porta atrás de mim se abriu com um estrondo. Me virei e encontrei David Teolis como Remus Lupin parado ali com a varinha apontada para mim, gritando, Expelliarmus.
Minha varinha, que estava presa a um fio, foi puxada das minhas mãos por um membro da equipe fora do campo de visão da câmera. Levantei-me do lugar onde estava quando Theolis fez um gesto com a cabeça para que eu me afastasse de Oldman. Levantei-me e corri até Emma, que me puxou para perto dela, enquanto Jamie estava sentado no chão novamente por causa da perna machucada. Conforme a cena se desenrolava, nós 3 amigos ficamos em choque ao ver os 2 homens mais velhos se abraçando como amantes que se reencontraram depois de muito tempo. Não, gritou Emma. Eu confiei em você. Todo esse tempo, você foi amigo dele. Ele é um lobisomem, por isso tem faltado às aulas. David Theolis caminhou em nossa direção, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um grito ecoou na sala. Corta, imprime, verifica o portão. Ouvir aquela frase do Alfonso depois de tantas repetições foi um alívio. Numa cena tão apertada, muita coisa podia dar errado, e deu. Às vezes alguém errava a fala, ou a minha varinha simplesmente não saía da minha mão, ou aquela vez em que pressionei demais o Gary Oldman e ele não conseguiu dizer as falas. Mas finalmente terminamos. Começaremos a próxima parte em 10 minutos. Enquanto preparamos o equipamento, anunciou Alfonso para nós, atores, antes de se virar para a equipe e dar as instruções para a próxima parte. Um assistente de produção veio até mim e tirou algumas fotos minhas antes de passar para Emma, Jamie e outros atores. Isso foi feito para manter a continuidade, para que se mais tarde tivermos que refazer a cena depois de um mês por algum motivo, a equipe de figurino e maquiagem não precise rever a filmagem original. Emma e Jamie estavam tendo uma discussão animada, enquanto David Theolis tinha ido beber água, deixando apenas Gary Oldman e eu para trás. Espero não ter te machucado desta vez, perguntei a Gary Oldman sobre a cena em que o joguei no chão. Havia um colchão instalado para tornar essa cena possível e segura para os atores, mas sempre existia a possibilidade de algo dar errado. Claro que não, zombou ele. Posso ser velho, mas não velho o suficiente para não conseguir fazer algumas cenas de ação básicas. Com suas roupas esfarrapadas e o rosto abatido, ele parecia um verdadeiro fugitivo da prisão, completamente emaciado. Até então, eu só tinha ouvido falar de atores que se submetiam a esse tipo de perda de peso para um pequeno papel coadjuvante, mas essa era a primeira vez que eu via isso pessoalmente. Isso me fez pensar, será que eu faria isso por um papel se me oferecessem um? Perder muito peso muito rápido é muito prejudicial à saúde, e as consequências podem ser sentidas muito tempo depois das filmagens. Ganhar peso, seja gordura ou massa muscular, é uma coisa, mas ficar extremamente magro, não sei se conseguiria. No que você está pensando, garoto? Gary me tirou dos meus pensamentos. Você está com essa cara de quem está pensando profundamente. Nada sério, eu disse antes de reunir coragem para perguntar. Eu estava me perguntando, e você não precisa me dizer se não quiser, mas por que você aceitou esse papel? Eu assisti a muitos dos seus filmes ao longo dos anos e adoro você como ator. Adoro que você tenha se tornado Sirius Black, mas perder tanto peso para um papel coadjuvante? Gary deu um sorriso triste antes de dizer, quando você é ator há tanto tempo quanto eu, começa a se sentir invencível. Chegará o momento em que você também pensará que pode fazer qualquer coisa, dizer qualquer coisa e nada lhe acontecerá. Sabe de uma coisa? Acontece sim. Fiz alguns comentários políticos sobre alguns grandes produtores de Hollywood, e eles me colocaram na lista negra. Eu não sabia disso. Não fazia a mínima ideia de que isso tinha acontecido com ele. Ninguém mais me oferecia um papel principal, continuou Gary. Este era o melhor papel que me ofereceram, e eu aceitei. Posso não estar precisando de dinheiro, mas ainda preciso trabalhar. E quando aceito um papel, não importa se é pequeno ou grande, levo-o com a maior seriedade. Eu estava em ótima forma quando recebi a ligação do Alfonso. Mas assim que assinei o contrato, reduzi minha dieta, e aqui estamos. Foi inspirador, acima de tudo, ver que aquele homem, com todo o sistema contra ele, ainda estava trabalhando. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido completamente dos filmes de Hollywood, mas ali estava Gary Oldman, que não se importava com nada além de sua arte. Vê-lo trabalhando na sua idade, apesar dos contratempos que enfrentou na carreira, foi motivador. Por que diabos eu estava reclamando como uma criancinha mimada por ganhar todos os prêmios quando ainda tenho a vida inteira pela frente? Incontáveis filmes são feitos todos os anos no mundo todo, e como ator, assisto a muitos filmes toda semana para fins de pesquisa. Eu me apaixonei por cinema e assim como Gary, não acho que queira desistir de fazer filmes nunca, mesmo que tenha muito dinheiro na minha conta bancária. E daí se eu me tornar o ator mais lucrativo até o final de Harry Potter, eu ainda posso fazer melhor. Posso me tornar tão famoso que o segundo ator mais lucrativo não conseguiria me alcançar. Eu sei que é uma possibilidade remota, mas posso tentar, certo? E o que é a vida se pararmos de tentar? Eu sorri para Gary. Obrigado. Ele me olhou de um jeito estranho. Para quê? Balancei a cabeça negativamente. Não achei que ele fosse entender sem um contexto. Só, obrigado. Muito bem, podemos ir, anunciou Alfonso em voz alta, interrompendo nossa conversa. Vamos lá, eu disse a Gary enquanto nos posicionávamos para a próxima parte da cena, onde Alan Rickman, no papel de Severus Snape, faria sua entrada. Enquanto nos preparávamos para a cena, eu não conseguia parar de pensar que precisava fazer algo por mim mesmo para não me esgotar completamente. Já cheguei muito perto disso depois de conquistar a tríplice coroa. É assim que atores mais velhos acabam presos em um ciclo vicioso de vícios, sejam eles bebida, drogas ou prostituição. Eu não vou deixar isso acontecer.
Recebi esta segunda vida e, embora talvez não me lembre da primeira, não vou desperdiçá-la. Capítulo 85. Finalmente, exclamei enquanto me sentava ao lado dos meus pais na sala de cinema em casa. Pensei que vocês nunca fossem terminar este filme. Disseram que levaria uma semana para finalizá-lo, e isso já faz mais de um mês. Pare de reclamar, retrucou Evan, irritado, enquanto preparava o projetor. Você quer ver ou não? Ao ouvir isso, calei-me imediatamente. Além disso, continuou Evan enquanto se aproximava de nós depois de diminuir as luzes, Alfonso me inspirou muito com suas técnicas de filmagem, e fiz algumas alterações em algumas cenas e no processo de edição. Ignore-o, Evan, interrompeu o pai. Esses atores não entendem o que significa ser cineasta. Sim, eu conseguia sentir o sorriso de Evan no quarto escuro. Tudo o que eles querem é ter uma boa aparência e demonstrar o máximo de emoção possível em uma única cena. Eles não se importam nem um pouco com a história. Ei, protestei. Não venham me atacar em grupo. Podemos começar o filme, por favor? Disse minha mãe, interrompendo nossa pequena discussão. Quero ver o que meus filhos aprontaram. Sem esperar por qualquer outro lembrete, Evan ergueu o controle remoto do projetor e apertou o botão de reprodução. Embora minha mãe tivesse dado a entender que eu tinha muita participação no filme, não tive. Filmei por alguns dias iniciais e depois minha parte acabou. Depois disso foi tudo culpa do Evan. Nem sequer vi as filmagens ou a pós-produção do resto do filme porque estava ocupado com a Broadway ou com as filmagens de Harry Potter. O filme em questão começou a ser exibido, e toda a minha atenção estava voltada para a tela, que mostrava meu querido Loki na primeira cena. Ele havia crescido bastante desde então, mas era inconfundível que aquele era o Loki. O verdadeiro Loki, que estava apoiado aos pés da minha cadeira, animou-se ao se ver na tela. E então ouvi a voz de Jamie Bell ao fundo. Meu nome é Loki, e eu sou a coisa mais fofa da Terra, não sou? Eu gosto de fazer o que qualquer outro cachorro da minha idade faria. Comer, dormir, perseguir os gatos da vizinhança e, o mais importante, brincar com meu humano. Enquanto Jamie descrevia cada uma dessas ações, um vídeo de Loki comendo, dormindo, perseguindo um gato de rua ou brincando de buscar comigo aparecia na tela. Essa última é a minha atividade favorita. Eu amo muito meu humano, e ele me faz carinhos na barriga perfeitos. Corta para um vídeo meu fazendo carinho na barriga do Loki. Mas não podemos ficar juntos o tempo todo, continuou Jamie. Depois da nossa corrida matinal juntos, ele ia para algum lugar com outros humanos baixinhos como ele, todos parecidos. Mas eu o reconhecia imediatamente quando ele voltava. Ele estava se referindo aos uniformes parecidos que as crianças usam para ir à escola. Tínhamos comprado um uniforme escolar comum para eu interpretar esse personagem. E eu ficaria triste quando ele estivesse longe. Loki parecia um cachorrinho abandonado, com a cara triste e as orelhas caídas. Mas não por muito tempo. De repente suas orelhas se ergueram novamente quando entrei correndo em casa com meu uniforme escolar, e assim que entrei, ele correu até mim, pulou nos meus braços e começou a lamber meu rosto. Então, um dia tudo mudou, disse Jamie com uma voz sinistra, enquanto um estrondo enorme ecoava. Loki se virou na direção do som e correu para fora por um buraco na porta, apenas para se deparar com a cena confusa diante de si. Um carro havia subido na calçada e algumas pessoas discutiam em voz alta, enquanto manchas de sangue se espalhavam pelo chão. Loki virou-se para a esquina e viu uma ambulância saindo em alta velocidade do local. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas conseguia sentir o cheiro do meu humano naquele líquido no chão. Meu coração se apertou um pouco ao ouvir isso. Sei que é um tema muito deprimente, fazer um filme onde o dono do cachorro morre em um acidente de carro, mas era isso que o Evan queria fazer. E como não se tratava de um filme comercial, não quis interferir em sua liberdade criativa. Fui levada para um novo lar, disse Jamie com a voz embargada. O novo lugar era escuro e frio, e eu me sentia tão sozinha lá. Enquanto isso acontecia, Loki foi colocado em uma gaiola, antes de ser deixado em um abrigo. Eles nem sequer o tiraram da gaiola. Senti meu coração se partir ao pensar que aquela cena havia sido filmada. Inclinei-me, puxei o Loki de verdade para o meu colo e fiz carinho na cabeça dele. Ele ronronou em meus braços enquanto eu o abraçava. Relutantemente continuei assistindo para ver como Evan terminaria o filme. Ele havia planejado que Loki fosse adotado por outra pessoa, mas eu não sabia quem seria essa pessoa, porque Evan filmou aquela parte quando eu não estava presente. Jamie então explicou algumas coisas sobre o abrigo, como o fato de ter que latir alto se quisesse comida, ou como os outros cães o ignoravam por ele ser pequeno. A passagem do tempo é mostrada em uma transição muito interessante, na qual Loki é apresentado de todos os ângulos em um plano giratório, repetidas vezes, enquanto cresce de um filhote minúsculo a um filhote maior, ainda não adolescente, mas grande o suficiente para que a diferença seja bastante óbvia para os espectadores. E então chegou o dia em que eu mordi acidentalmente um dos meus cuidadores, disse Jamie com um tom sombrio. Eu não queria. Eu tinha ouvido histórias horríveis de outros cães sobre como aqueles que mordem humanos recebem uma agulha pontiaguda e dolorosa que os faz dormir. Pelo lado bom, talvez eu possa ficar com meu humano de novo, concluiu Jamie melancolicamente. Meu coração se partiu novamente ao ouvir isso enquanto olhava para o rosto aterrorizado de Loki no vídeo. Então o humano mal veio e pegou minha gaiola. Eu simplesmente sabia que hoje seria meu último dia. O vídeo mostrava Loki sendo carregado para a frente da loja. Ele estava choramingando dentro da gaiola antes de a gaiola ser aberta. O quê? Disse Jamie surpreso. O que está acontecendo? De repente Loki fungou audivelmente.
Espere, isso é. Ele não terminou a frase quando Locke saiu correndo da loja e entrou na rua onde eu acabará de sair do carro. Locke pulou nos meus braços com força, me fazendo cair de volta no banco do carro. Não consegui conter o riso diante da tela enquanto ele demonstrava todo o seu afeto lambendo meu rosto. E então tudo voltou a ficar bem, disse Jamie pela última vez enquanto a tela escurecia antes dos créditos começarem a rolar. Levantei-me furiosamente da cadeira deixando Locke cair no chão, e me virei para Evan, que sorria de orelha a orelha. Seu idiota! Por que você não me disse que tinha mudado o clímax da história? Achei que ia morrer. Então, de repente, me dei conta. Quando vocês filmaram aquela última cena? Evan não pareceu se desculpar ao responder. Semana passada. Lembra que você estava filmando até tarde da noite e ficou em um hotel perto do set por causa dos paparazzi? Assenti com a cabeça, compreendendo. E aí no dia seguinte, quando cheguei em casa, você e Locke não estavam lá. Mamãe disse que você tinha que filmar. Fiquei tão bravo com você. E depois, quando o encontrei 3 dias depois, ele me atacou. Sim, Evan sorriu. Foi tudo planejado. Eu queria que ele se sentisse isolado de você para que demonstrasse amor genuíno quando vocês se reencontrassem. Também pedi para o Jamie dublar o Locke, como você deve ter percebido. Seu idiota, eu disse com um sorriso. Ei, mamãe me repreendeu com um olhar fulminante. Nada de palavrões. Então ela sorriu ao olhar para Evan. Aquele filme foi maravilhoso, Evan. Eu adorei. Obrigado, Kate, disse Evan timidamente. Não foi apenas bom, acrescentou meu pai. Foi ótimo. Seu senso de câmera é maravilhoso. Aquela tomada giratória mostrando Locke crescendo foi uma das melhores cenas que já vi em um filme de estreia. E a emoção foi perfeita. Você a captou tão bem que acho que ninguém conseguirá ficar com os olhos secos quando o filme terminar. É verdade, concordei com o elogio do meu pai. Foi um filme muito bom. O único problema que tive com o filme foi a voz do Jamie. Como eu o conhecia pessoalmente, isso quebrou a quarta parede para mim e diminuiu a magia que poderia ter tido se fosse outra pessoa dublando Locke. Mas isso seria implicância, então não expressei minha opinião. Você só está dizendo isso para me fazer sentir bem, não é? Perguntou Evan. Não, insistiu meu pai. Se você não acredita em mim, por que não o inscreve em alguns festivais de cinema? Aí você vai ter certeza de quão bom ele é. Talvez eu faça isso, Evan assentiu com entusiasmo. Embora eu jamais lhe dissesse isso, acho que levar o Evan a um festival de cinema seria uma perda de tempo. Seria melhor para ele aprimorar suas habilidades assistindo a filmes de diferentes gêneros e filmando mais curtas-metragens. E quando ele for mais velho, eu poderia financiar diretamente um de seus longas-metragens. Ou o pai dele. Certamente tínhamos dinheiro sobrando. Festivais de curtas-metragens são, em sua maioria, uma forma de estudantes de cinema e aspirantes a cineastas conseguirem financiamento para filmar um longa, e o Evan não precisava disso. Mas ele precisava do reconhecimento das pessoas pelo seu trabalho. Eu sabia o quão frágil era sua confiança, e não havia lugar melhor para reconstruí-la do que um festival de cinema onde completos estranhos apreciariam o seu trabalho. E eu sei que eles vão apreciá-lo porque o filme é realmente muito bom. Você queria falar com a gente, Troy? Perguntou papai, sentando-se ao lado de mamãe na sala de estar e me oferecendo o lugar em frente. Evan estava com seu tutor particular naquele momento, por isso escolhi esse horário, pois não queria que ele estivesse presente durante a conversa. Sim, assenti com a cabeça antes de me sentar no lugar oferecido. Tenho pensado muito sobre o meu futuro e cheguei à conclusão de que preciso fazer algo além de atuar. Ao ver as expressões confusas dos meus pais, apressei-me a explicar. Não me entendam mal, eu adoro atuar e continuarei enquanto puder, mas preciso de algo para fazer quando não estiver atuando. Já vi o trabalho de alguns dos atores mais renomados e percebi que eles não fazem muitos filmes por ano. Se eu seguisse essa tendência, ficaria muito entediado pelo resto do ano. Olhando para mim com ceticismo, minha mãe perguntou: o que você tem em mente? Fiz uma pausa, sem querer dizer em voz alta. Eu não gostava da ideia, mas também sabia que seria o melhor para mim e me daria uma opção de carreira alternativa caso eu quisesse. Pensei muito sobre isso e não voltaria atrás na minha decisão agora. Quero ir para a universidade, finalmente disse. Não para um curso acadêmico, mas talvez para algo como composição musical ou teatro ou quem sabe até cinema. Você também quer ser cineasta? Perguntou meu pai, entusiasmado. Ele ficou radiante quando Eva lhe perguntou sobre a possibilidade de se tornar cineasta, então obviamente ele se sentiria da mesma forma em relação a mim. Não sei, respondi sinceramente. Só sei que quero explorar outras possibilidades. Acho uma ideia maravilhosa, declarou a mãe antes que o pai pudesse dizer qualquer coisa. Sempre quis que você concluísse seus estudos, e ir para a universidade faz parte do amadurecimento tanto quanto qualquer outra coisa. No entanto, sua escolha de curso teria que ser um pouco mais restrita. Música, teatro e cinema são 3 opções distintas que têm seus próprios processos seletivos, como tocar um instrumento, cantar, atuar e apresentar um filme feito por você mesmo. E você nem filmou nada ainda. Você não vai poder entrar numa escola de teatro, explicou meu pai, tentando ajudar. A maioria das escolas exige idade mínima de 18 anos para se matricular, embora eu tenha certeza de que podemos convencer o reitor a lhe dar uma consideração especial por causa de quem você é. Seus colegas não vão respeitá-la e vão achar que você só entrou por causa da sua fama. Franzi a testa ao perceber a realidade da situação.
Seria péssimo se todos ficassem falando pelas minhas costas que eu era a criança privilegiada. Eu não queria esse tipo de tratamento de jeito nenhum. Por que existe essa exigência se ela não existe na maioria das outras aulas? Perguntei. Porque parte do material que eles abordam tem temas adultos, disse o pai, com naturalidade. Como parte do currículo, muitas vezes os professores esperam que os alunos se apresentem-nos para ganharem confiança e deixarem as inibições de lado. E ainda tem as cenas de amor. Pensando bem, a escola de teatro já não me parece tão atraente. Eu sabia, disse meu pai com um sorriso irônico. Por ser ator há tanto tempo, eu já havia aceitado sexo e nudez como parte da profissão, mas não estava ansioso para fazer isso tão cedo. Além disso, acho que sou mais do tipo que aprende fazendo, no que diz respeito à atuação. E se eu fosse para uma escola de teatro, todos me perguntariam por que eu precisaria das aulas, considerando meu talento para a atuação. E considerando que você ainda não fez nenhum filme, disse minha mãe dessa vez, podemos presumir que sua primeira opção seria uma escola de música? Dei de ombros. Claro. Ou disse papai antes que pudéssemos finalizar o assunto, você poderia simplesmente não ir para a faculdade. Eu te matricularia com alguns dos melhores professores particulares de Londres para tudo o que você precisar, seja música ou teatro. Você poderia aprender cinema como Evan, no set de filmagem, se realmente quiser. E quando digo professores particulares, não estou falando de amadores ensinando crianças. Serão professores renomados de verdade, que não teríamos condições de pagar quando você começou a trabalhar. Dessa forma, você poderia até continuar as aulas de artes marciais ou dança que teve que abandonar por causa da sua agenda lotada. Um curso universitário é muito rígido e você terá que fazer algumas aulas teóricas também, se optar por esse caminho. Assim você terá a liberdade de se dedicar ao que quiser, quando quiser. Suspirei. Eram muitas decisões para tomar em um período de tempo muito curto. Preciso pensar a respeito, respondi após alguns instantes. Estava ainda mais confuso sobre minhas opções futuras do que quando vim aqui com meu pedido. Papai assentiu com a cabeça. Você ainda tem um ano antes do início do próximo ano letivo, então pense o quanto quiser. Por mais que eu tenha adorado meus dias de faculdade, não aprendi nada útil para o meu trabalho lá. Eu estava prestes a voltar para o meu quarto, mas parei quando a conversa continuou. Acho que também deveríamos discutir os aspectos financeiros do negócio com ele, disse minha mãe ao meu pai. Quais aspectos financeiros? Perguntei, mas foi meu pai quem respondeu. Recebi uma ligação do Andrew Corren ontem. Ele queria saber se você precisa ajustar algum dos seus investimentos agora ou se há alguma instrução permanente para ele. Não, recusei essa ideia imediatamente. Embora eu não tivesse muito dinheiro no ano passado por causa dos meus investimentos em Billy Elliot, o musical, recuperei todo esse valor e até gerei uma receita semanal fixa com as produções do West End e da Broadway. Sem mencionar que meu pagamento de 50 milhões de dólares por Harry Potter e a Câmara Secreta também chegou, me deixando com bastante dinheiro no bolso. Então fiz o que qualquer pessoa faria, fiz alguns investimentos. Embora meus pais recomendassem imóveis, recusei educadamente a oferta e me concentrei no mercado de ações. Usando meus poderes de déjà vu, criei uma carteira de investimentos dos sonhos para qualquer viajante do tempo. Investi pesado em ações como Apple, Amazon, Netflix, Nvidia, McDonald's e PepsiCo. As 4 primeiras porque eu sabia sobre sua ascensão astronômica no futuro. E as 2 últimas porque eu sabia o quanto os americanos amam seus Big Macs e batatas fritas Lays. Não quero vender nenhum desses investimentos, insisti. Mesmo que o preço caia muito, não tenho um stop loss. Quando receber meu próximo salário, decidirei se quero investir em outro lugar ou não. Meus pais não pareceram felizes, mas devem ter percebido que minha posição era definitiva e por isso, aceitaram minha decisão. Capítulo 86. Hermione. Espere. Gritei enquanto corria atrás de Emma. Hermione, você pode me dizer o que estamos fazendo? Ela parou atrás da esquina de uma parede e eu vi 6 pessoas juntos. Os atores que interpretavam Rony, Draco, Crabbe e Goyle eram os verdadeiros, enquanto 2 dublês usavam roupas semelhantes às de Emma e as minhas. Somos nós, sussurrei, percebendo a situação. Isso não é normal. De repente Emma me agarrou e me empurrou contra a parede, tentando garantir que ninguém me visse. Ela tirou o pingente do colar debaixo do moletom rosa e disse, este é um vira-tempo, Harry. McGonagall me deu no primeiro semestre. É assim que tenho chegado às minhas aulas o ano todo. Quer dizer que voltamos no tempo? Perguntei, meio sem jeito. Sim, ela confirmou. Dumbledore obviamente queria que voltássemos a este momento. Claramente, algo aconteceu que ele quer que mudemos. Ao ver a dublê dela dando um soco no nariz de Malfoy, sorri e disse, bom soco. Emma sorriu de volta, obrigada. Então ficou séria, Malfoy está vindo. E então me agarrou e juntas recuamos e nos escondemos atrás de outra parede enquanto os 3 garotos vinham correndo em nossa direção, falando mal de Hermione. Vamos lá, Emma me chamou com um gesto e juntas ficamos no topo da pequena colina de onde se podia ver o cenário da cabana de Hagrid. Essa era a melhor parte da direção de Alfonso. Ele havia tornado Hogwarts real criando pequenos planos sequência de Hogwarts até aqui, fazendo parecer que tudo aquilo era real e estava acontecendo no mesmo cenário, quando na verdade eram cenários completamente diferentes. Olha só, Bicuço ainda está vivo, comentei feliz. Claro, lembrem-se do que Dumbledore disse, se tivermos sucesso, mais de uma vida inocente poderá ser poupada. Vamos lá. Dito isso, nós 2 fugimos das câmeras. Corta!
A voz de Alfonso ecoou no set. Excelente trabalho, pessoal. Vamos para a próxima. Emma e eu nos viramos uma para a outra em uníssono e sorrimos. Era a primeira vez que filmávamos essa cena. E a essa altura já entendíamos tão bem os sinais físicos um do outro que filmar uma cena e estar em perfeita sincronia desde o início era algo natural. O mesmo valia para Jamie. Vamos descer para a próxima cena? Perguntou Emma, apontando para a cabana de Hagrid, lá embaixo. Claro, assenti com entusiasmo, mas antes que pudéssemos, a equipe de maquiagem correu até nós para garantir que tudo estivesse perfeito. Enquanto isso, nós dois recebemos as páginas do roteiro para a próxima cena a ser filmada. Embora eu me lembrasse de tudo que havia decorado na noite anterior, ainda assim li minhas falas enquanto caminhava em direção ao cenário da cabana de Hagrid. O que você mudou neste filme? Perguntou Emma de repente. Desculpe, perguntei, confuso. Você me disse no ano passado que os papéis mais importantes de Rony e Gina no segundo filme foram graças a você, explicou ela. O que você mudou desta vez? Não tenho poder para mudar nada, disse eu, com naturalidade. Só posso dar sugestões. Emma revirou os olhos antes de dizer. E que sugestões você deu desta vez? Dei de ombros, nada demais. Só algumas coisas, como a cena de abertura do filme em que Harry está fazendo magia em casa, o que é ilegal. Só isso, e a inclusão da história dos marotos e o feitiço Fidelius. Emma olhou para mim boquiaberta. Eles estavam excluindo Fidelius? Então como explicariam a traição dos Potter por Sirius Black? Eu sorri, foi o que eu disse. Sabe, grandes mentes pensam igual. Foi preciso muita persuasão para convencer Eric e meu pai. Eles argumentaram que o filme já estava muito longo. Mas finalmente Alfonso concordou comigo que precisávamos incluir a explicação de Fidelius. Graças a Deus que ele fez isso, Emma suspirou. Se não fizesse, seria uma enorme falha no roteiro. Ainda assim, teríamos dado um jeito, eu disse. Eu sabia que O Prisioneiro de Azkaban original era um dos filmes mais aclamados da série, mas, na minha opinião, este era o melhor. Este foi o ápice cinematográfico de Harry Potter, onde tudo deu certo. Mas com a vantagem da retrospectiva, por que eu não faria este filme perfeito? Posso ensaiar minhas falas com você? Perguntei a Emma, desviando a conversa das mudanças no filme. Eu realmente precisava praticar minhas falas, e quem melhor para isso do que minha colega de elenco? Claro, Emma estava abraçada com força enquanto fingíamos que um lobisomem enorme estava nos atacando. Gostaria que a cena fosse mais longa, mas todos os elementos de fantasia seriam adicionados com computação gráfica, como Lupin em sua forma de lobisomem nos atacando ou Bicuço nos salvando ao frustrar o ataque de Lupin lobisomem. Aquilo foi tão assustador, Emma sussurrou contra meu peito. O pobre professor Lupin está tendo uma noite realmente difícil, comentei enquanto grandes ventiladores começavam a soprar vento em nossa direção. Grama seca e folhas no chão começaram a voar em nossa direção enquanto olhávamos para o céu, onde uma horda de dementadores supostamente estava voando. Mais uma vez, CGI. Sirius, eu disse, percebendo a situação. Vamos. Peguei a mão de Emma na minha e juntas corremos para outra parte do cenário, com a câmera seguindo nossos movimentos com precisão. Isso é horrível, comentou Emma, referindo-se à cena em que o Harry do passado e Sirius estavam sendo atacados por dementadores. Harry foi interpretado por um dublê de corpo por razões óbvias. Não se preocupe, meu pai virá. Eu disse com total convicção. Ele conjurará o patrono. Esperei mais alguns segundos, mas nada aconteceu. A qualquer minuto, demonstrei um certo desespero. Bem ali, você verá. Harry, escuta. Ninguém vai vir. Emma colocou a mão no meu ombro. Dei de ombros e disse, não se preocupe, ele virá. Ele virá. Após mais alguns segundos, Emma disse, vocês estão morrendo. Os dois. Como nada acontecia na cena, decidi tomar as rédeas da situação. Corri até a beira do lago, ergui minha varinha e gritei, Expecto Patronum. Era uma varinha especial com um LED fixado na ponta, que brilhava intensamente para indicar que o feitiço estava funcionando. Ofeguei enquanto segurava a varinha por alguns minutos, enquanto diferentes câmeras registravam minhas expressões, antes de olhar ao redor, maravilhado. Pontas, sussurrei maravilhada, finalmente percebendo qual era a forma animaga e o patrono do meu pai. O mesmo que seria colocado diante de mim por meio de computação gráfica. Um servo. Essa cena foi omitida do filme original, o que, na minha opinião, diminuiu um pouco seu impacto. Os diálogos também foram alterados no restante do filme para que todos os marotos tivessem seus nomes atribuídos. Isso era uma pequena implicância minha nos filmes, essa inconsistência, como Voldemort chamando Peter Pettigrew de rabicho em filmes posteriores, ou Harry dizendo a Snape que Almofadinhas estava em perigo, mas nunca sendo explicitamente dito quem era quem. Este filme foi o melhor lugar para resolver esse problema. Corta, imprime, verifica o portão, gritou Alfonso rapidamente antes de se aproximar de mim. Bom trabalho, Troy. Obrigado, Alfonso, respondi com um aceno de cabeça para o mexicano. Precisamos filmar mais alguma coisa? Não, por hoje já terminamos, disse ele, olhando para o relógio de pulso. E até mais cedo do que deveríamos. Tudo por sua causa, eu lisonjeei um pouco. Ele deu uma risadinha, estamos atrasados no cronograma geral. Já deveríamos ter começado. Cálice de Fogo, a esta altura.
Só então percebi quanto tempo havia passado. Era meados de dezembro de 2002 e, conforme o plano original, deveríamos terminar o terceiro filme em novembro. Mas, como dizem, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo, e as filmagens eram nosso único inimigo ali. Alfonso havia filmado algumas das cenas secundárias de A Cálice de Fogo durante as filmagens de Prisioneiro de Azkaban. Em sua maioria, eram cenas que não envolviam atores miruns ou figurantes desconhecidos, por isso a produção se estendeu um pouco. Eu faria 14 anos em algumas semanas, mas isso não vem ao caso aqui. As filmagens de Prisioneiro de Azkaban terminariam em menos de uma semana e, devido aos atrasos na produção, a equipe decidiu adiar as filmagens do Cálice de Fogo principal para depois das férias, dando a todos um pequeno descanso de cerca de 2 semanas. Cara, você cresceu tanto nos últimos meses, comentou Alfonso casualmente enquanto me examinava. Não consigo acreditar que você é o mesmo garoto que começou a filmar este filme. Senti um certo alívio ao ouvir isso dele. Foi um grande alívio para mim finalmente ter crescido. Uma pequena parte de mim tinha um medo irracional de que o papel de Harry Potter fosse amaldiçoado ou algo assim, e que eu continuaria sendo um anão como Daniel Radcliffe. Felizmente, tive meu primeiro estirão de crescimento alguns meses atrás e passei de 1,57 metros para 1,75 metros. Agora, eu era mais alto que Jamie, que tinha apenas 1,70 metros considerando que eu tinha apenas 14 anos na época. Era provável que eu crescesse mais um pouco. E eu não acredito que você seja o mesmo diretor com quem começamos a trabalhar, brinquei, insinuando nossas diferenças quando começamos a filmar. Ele riu de bom grado. Eu mereço isso. Acredito que nós dois crescemos muito com este filme, não é? Inclinei a cabeça em sinal de concordância, mas não comentei nada. Do que vocês estão falando? Perguntou Emma, caminhando até mim, pegando minha mão e colocando-a casualmente sobre seus ombros enquanto se encostava em mim. Ela parecia pequena, com seus 1,55 metros de altura. Nada sério, eu disse. Só sobre o próximo filme. Se isso não é sério, eu não sei o que é, retrucou Emma, passando o braço por trás da minha cintura e enfiando a mão no meu bolso traseiro esquerdo. Levantei o único braço que ela não estava segurando, em sinal de rendição. Você me pegou. Alfonso olhou entre Emma e eu de forma nada discreta e disse, lembrei agora que preciso decidir as cenas de amanhã, caso queiramos terminar as filmagens esta semana. Até mais. E com isso, voltou para perto da equipe que estava finalizando a cena. Como Jamie não tinha nenhuma cena hoje, só nós dois do elenco principal estávamos presentes. Soltei meu braço da mão de Emma e perguntei a ela em tom sério. Que diabos foi isso, Emma? O que foi o quê? Perguntou ela inocentemente. Você sabe exatamente do que estou falando, respondi com a maior naturalidade. Quando ela ficou em silêncio por alguns instantes, continuei. Você quer que comecem a espalhar boatos sobre nós no set de filmagem ou em algum tabloide sensacionalista? Não há repórteres aqui, disse ela timidamente. É mesmo? Perguntei, em tom de desafio. E de onde esses repórteres tiram suas fontes anônimas? Apontei para o set de filmagem. Essas são as fontes. Elas podem ter assinado acordos de confidencialidade, mas se seus nomes não forem divulgados, podem e vão dizer qualquer coisa que tenham presenciado no set. Às vezes até mentiras. Se você der a mão, elas vão querer o braço. Só porque você quer se aproximar de mim não significa que deva fazer isso na frente de qualquer um. Não acho que tenha dito nada de ruim ou muito duro. Ainda não acho. Mesmo assim, não esperava que Emma ficasse com os olhos marejados. Antes que eu pudesse me desculpar, ela disse, seria tão ruim se houvesse boatos sobre nós? Eu te repugna tanto assim? E então, sem esperar por uma resposta, ela se virou e correu na direção do trailer dela. Continuei parado ali com a mão erguida na direção dela, querendo impedi-la, mas por algum motivo não consegui. Eu sou um tremendo idiota. Troy. Mamãe me despertou dos meus pensamentos com violência. O que deu em você? Você anda estranho nesses últimos dias. Está tudo bem? Eu não queria compartilhar com ela o que estava passando pela minha cabeça, então balancei a cabeça negativamente. Nada. Só uma bobagem. Do que você estava falando? Ela me lançou um olhar cético por alguns instantes antes de mudar de assunto. Eu te perguntei o que você decidiu para o ano que vem? Você terminará o terceiro filme amanhã e, com sorte, terminaremos o quarto também em breve, porque algumas cenas já foram filmadas. Então, a partir de setembro, você poderá entrar para a universidade se quiser. Qual é o cronograma para o quinto filme? Perguntei. Nem se fala nisso até o lançamento do quarto filme, respondeu o pai, substituindo a mãe. Considerando que planejamos lançar o terceiro e o quarto filmes em novembro de 2003 e novembro de 2004, e levando em conta o tempo necessário para a pré-produção, não podemos começar a filmar antes do verão de 2005, de jeito nenhum. Então você pode ir para a universidade sem interrupções por 2 anos. Ou pode seguir meu conselho e aprender outras habilidades. Certo, assenti lentamente. Pensei muito sobre isso e decidi que não quero as restrições que uma universidade impõe. Então, aceitarei sua oferta de cursos individuais. Além disso, isso me dá a liberdade de aceitar mais papéis entre esses filmes, se eu quiser. Papai sorriu. Eu tinha a sensação de que você faria isso. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Contive a vontade de revirar os olhos. Ele mal sabia alguma coisa sobre mim, principalmente sobre o meu futuro. Continuei como se ele não tivesse falado. Vou começar aulas de música, teatro, dança e artes marciais.
Pelo menos 2 horas por dia, 5 vezes por semana. Faz sentido se você pretende fazer isso a longo prazo, disse minha mãe, concordando com a cabeça. Para ser sincera, eu queria que você fosse para a faculdade, mas vou te apoiar em qualquer decisão que você tomar. Então me veio um pensamento à mente. E quanto a Evan? E quanto a ele? Perguntou o pai. Ele vai para a escola ou vai continuar fazendo o que está fazendo agora? Papai suspirou alto. Vamos terminar o 4º filme primeiro. Falarei com ele antes do início da nova temporada. Seria uma tolice mantê-lo em casa por 2 anos. Isso só o tornaria um recluso. Pelo menos agora ele está em um set de filmagem que sabemos ser um ambiente seguro. Isso me lembra, falei de repente, tirando um pedaço de papel do bolso. Quero que você compre os direitos de adaptação ou filmagem destas obras. Ofereci o papel ao meu pai, que o compartilhou com minha mãe enquanto liam. O curioso incidente do cão à meia-noite. Papai leu o primeiro nome. Sim, o livro foi lançado no início deste ano. É muito bom. Sem falar que oferece bastante espaço para mostrar sua versatilidade como ator, já que o protagonista tem autismo. Na linha do tempo original, foi adaptado para uma peça de teatro de grande sucesso em vez de um filme, mas sempre posso mudar isso, não é? Certo, disse o pai, assentindo com a cabeça antes de prosseguir. As vantagens de ser invisível. Ah, mamãe se animou. Eu já li esse livro. É bom. Sim, concordei com a cabeça. Eu realmente quero muito trabalhar nisso. Adorei o livro e já o li umas 10 vezes. Por favor, faça acontecer. Sem falar que foi um dos meus filmes favoritos. Quando tive um déjà vu do filme depois de ver o título do livro, comecei a chorar. É assim que o filme é bom. Certo, papai assentiu lentamente antes de prosseguir. Que outros livros você escreveu aqui? Parecem mais nomes de escritores do que de livros. Esses são roteiros que minha mãe me deu no ano passado, eu disse. Esses 5 são os que eu mais gostei. Se os roteiristas concordarem, quero que vocês comprem o roteiro e produzam o filme aqui na empresa. Todos os 5? Perguntou ele, incrédulo. Não, isso seria impraticável. Nem todos gostariam de vender, ou poderiam impor condições desnecessárias à produção. Quaisquer 2 propostas serão suficientes no momento. Se os filmes já estiverem em pré-produção sob a responsabilidade de outra pessoa, ofereçam a eles que eu gostaria de me juntar ao elenco. Contanto que a produção comece depois de A Cálice de Fogo. 1 mês depois do término de Cálice de Fogo, corrigiu minha mãe. Vamos tirar férias quando terminar. Tudo bem, eu concordei. Talvez possamos convidar Emma e Jamie para se juntarem à nossa família desta vez também, disse o pai pensativo. E isso me levou de volta ao problema principal. Emma, o que eu faria com ela agora? Nos últimos dias, ela vinha me evitando. Ela ainda terminava suas cenas comigo profissionalmente, mas fora isso, silêncio total. Eu odiei isso. Capítulo 87. Corta. E com isso, encerramos as filmagens de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ao ouvir o anúncio de Alfonso Cuarón, todos no set vibraram de alegria. Houve aplausos, gritos de felicidade, exclamações de entusiasmo e tudo mais. No entanto, tudo que eu conseguia sentir era o olhar furioso de Emma Watson. O pior era que ela nem sequer olhava na minha direção. Mas eu sabia que se ela não estivesse determinada a me ignorar com todas as suas forças, e se olhares matassem, eu estaria morto 1000 vezes. Esse vinha sendo o comportamento dela nos últimos dias. Ela estava me evitando na maior parte do tempo, e às vezes até os outros. Tenho certeza de que o desempenho dela nos últimos dias também deve ter sofrido, mas todos estavam ansiosos para terminar as filmagens e podermos fazer uma pausa. Talvez seja por isso que Alfonso não a confrontou. Ou talvez ele tenha feito isso pessoalmente, onde ninguém pudesse vê-lo repreendê-la. Troy, chamou meu pai. Você não está se esquecendo de alguma coisa? Olhei 2 vezes antes de assentir. Ah, sim, desculpe. Limpei a garganta ruidosamente antes de pegar o proverbial microfone. Pessoal, obrigado por fazerem parte desta série de filmes. Não teríamos conseguido sem a contribuição de todos vocês. Sei que isso não é suficiente para demonstrar o quanto vocês significam para nós e para esta franquia, então considerem isto um pequeno gesto de agradecimento. A cada membro adulto da equipe e aos atores que têm falas, queremos entregar um cheque de 1000 libras cada como presente de Natal. Uma enorme ovação ecoou no set de filmagem. Considerando que tínhamos pouco menos de 500 adultos no filme, essa despesa sozinha chegaria a quase $500 mil, o que era muito dinheiro. Isso além dos bônus de Natal que a maioria deles receberia da Warner Bros. Então foi um bom pagamento para todos os envolvidos no filme. Para todos os menores de 18 anos, continuei com um sorriso quando os aplausos diminuíram um pouco. É hora do Papai Noel, então por favor, venham aqui buscar seu presente. Eu adorava essa parte do Natal. Desde o primeiro filme, meu pai e eu fazíamos uma espécie de Papai Noel secreto com as crianças no set. Eu não me incluía nessa categoria, dadas as minhas circunstâncias, mas me sentia um pouco mal por essas crianças que estavam crescendo em um set de filmagem. Considerem isso uma espécie de redenção, ou algo assim, mas eu adorava ver o sorriso no rosto de todos quando entregava os presentes. Nem todos tinham uma cena hoje, mas todas as crianças com pelo menos uma fala foram chamadas ao set para a festa de encerramento das filmagens. Um a um, brinquedos caros, videogames, roupas de grife, sapatos e outras coisas do tipo foram entregues a eles por mim, até que restou apenas o último presente. Quando vi o nome escrito na última caixa, só então percebi que Emma ainda não tinha vindo até mim para receber o presente dela.
E considerando nossa última interação, provavelmente não viria mesmo. Ela não estava passando por dificuldades financeiras, então podia comprar quase tudo que o dinheiro pudesse comprar. Olhei em volta para ver se conseguia cruzar o olhar com o dela, mas ela não estava em lugar nenhum. Emma voltou para o trailer dela, disse Evan quando perguntei. Ela disse que está com uma dor de cabeça terrível e não vai poder participar da festa. Se você quiser, podemos enviar o presente para o motorista dela. Não, rejeitei a ideia imediatamente. Você resolve isso aqui. Eu mesmo irei até o trailer dela e entregarei o presente pessoalmente. Evan deu de ombros. Tudo bem. Só volta logo, cara. O Steve me disse que vai ter dança aqui mais tarde, e eu adoraria te ver dançar. Sim, acenei para ele antes de caminhar na direção do nosso próprio parque de trailers, onde todos do elenco tinham um trailer reservado. Antes de me tornar ator, eu achava que esses trailers eram um dos maiores desperdícios de tempo, mas agora sei que são essenciais para um ator. É o lugar onde você pode se preparar, descansar entre as filmagens, revisar suas falas e, no caso de crianças, estudar. Em programas de TV ou sets de teatro comuns, existem camarins dedicados para isso, mas como as locações de filmagem nunca são as mesmas, fica difícil fazer o mesmo. Veja Harry Potter, por exemplo. Mesmo que estivéssemos filmando nos estúdios Lea Vesden, diferentes estúdios seriam usados para diferentes cenas, e a distância entre dois estúdios é enorme. Os trailers podem ser movidos e colocados onde houver a vaga de estacionamento mais próxima daquele estúdio específico, como aquele para o qual estou indo para encontrar Emma. Por mais inútil que eu possa inventar agora para me distrair, não posso negar que estou apavorado com esse encontro que se aproxima. Eu amava a Emma. Muito. Assim como amava o Jamie, o Evan e meus pais. Não suporto a ideia de que ela esteja chateada por minha causa. Eu não era um adolescente ingênuo, sem a menor ideia do que estava acontecendo bem na minha frente, mas as implicações me assustavam. A Emma nem tinha 13 anos na época, e eu nem sei quantos anos eu deveria ter. Será que é aliciamento se algo acontecer entre nós? Não sei, e francamente tenho um pouco de medo de descobrir porque, seguindo essa lógica, não poderei ficar com nenhuma garota da minha idade enquanto eu for adolescente. Finalmente, ao chegar à porta dela, bati uma vez antes de abri-la e entrar. Ei! Ela exclamou surpresa. Eu poderia ter trocado. Ela parou no meio da frase quando se virou para mim e viu quem tinha entrado no trailer dela. Ah, é você. Eu disse ao Evan que estou com dor de cabeça. Não, sua dor de cabeça está bem aqui, apontei para mim mesma. Ela bufou antes de se sentar no sofá. Percebi que, ao contrário de mim, ela já havia trocado de roupa, tirando a fantasia de Hermione e removendo a maquiagem. Na minha opinião, ela não precisava de maquiagem. Era perfeita do jeito que era naturalmente. O que você quer, Troy? Perguntou ela sem rodeios, depois de se sentar. Para começar, peço desculpas, disse eu, sinceramente. Por quê? Ela perguntou novamente. Você deixou bem claro que eu deveria ficar longe de você para não espalhar boatos, e é exatamente isso que estou fazendo. Então, qual é o seu problema agora? Respirei fundo antes de dizer suavemente, sinto muito, Emma. Sinto muito mesmo por como me comportei naquele dia. Por favor, me perdoe. Juntei as mãos em um gesto suplicante e fiz meu melhor olhar de cachorrinho pidão para que ela me perdoasse. Mas você não estava errada, estava? Ela retrucou. Eu detestaria que boatos falsos se espalhassem sobre nós quando não está acontecendo nada aqui. Fechei os olhos em frustração. Esse era o cerne do conflito. Ela estava brava porque eu não correspondia aos seus sentimentos. Acho que mesmo se eu a tivesse rejeitado com delicadeza, ela ainda estaria brava comigo agora. Lentamente abri os olhos e disse, não posso fazer isso agora, Emma. Nós dois somos muito jovens. Você tem que se concentrar nos seus estudos, além de toda essa coisa de atuação. É melhor voltarmos a como as coisas eram na semana passada. Simplesmente esqueça que algo aconteceu. Eu farei o mesmo. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, o que sinceramente me preocupou. O silêncio, como dizem, às vezes é mais perigoso do que palavras duras. Diga alguma coisa, insisti. Ela suspirou audivelmente antes de dizer. O que você achou que eu tinha em mente naquele dia? Não sei, confessei honestamente. Só não queria que aqueles tabloides sensacionalistas espalhassem boatos sobre você. Era só isso que eu sabia. Eu não. Eu gosto de você, Troy. Ela me interrompeu bruscamente. Não como um amor fraternal, sabe? Eu gosto de você por quem você é como pessoa, e quero mais do que temos agora. Emma. Não, ela me interrompeu novamente. Deixe-me falar agora ou vou perder a coragem. Só então percebi que ela estava visivelmente tremendo. Com visível esforço, ela se controlou e disse, eu gosto do Troy que me faz rir e me ajuda sem que eu precise pedir. Gosto dele por sua determinação em ser o melhor, mas que trata a fama como se não fosse nada. Gosto dele por sua beleza estonteante e personalidade incrível. Esqueça todo o resto. Esqueça a mídia, os paparazzi e a fama. A fama não é real. Nós somos. Não se esqueça de que sou apenas uma garota parada na frente de um garoto, pedindo que ele goste de mim também. Meu Deus! Isso está mesmo acontecendo comigo? Meu coração batia mais rápido que o motor de qualquer máquina já construída e eu não sabia o porquê. Jamais imaginei, nem nos meus sonhos mais loucos, que enfrentaria um dilema desses tão cedo na minha vida. Mesmo assim, uma grande parte de mim não se opunha à ideia. Eu queria dizer tantas coisas para ela, então, obviamente, escolhi a coisa mais idiota para dizer. Você acabou de citar Julia Roberts de um lugar chamado Notting Hill. Argue. Emma quase gritou. Sai daqui, Troy. Sai do meu trailer.
Desculpe, disse, dando um passo à frente com as mãos erguidas em sinal de desculpas. Momento inoportuno. Então, tirei a caixa que estava no meu bolso desde que saí da festa de encerramento das filmagens. Aqui, para você. Não quero nada até que você me dê uma resposta. Ela cruzou os braços. Esta é a minha resposta, eu disse seriamente. Abra e descubra. A caixa era comprida e estava embrulhada em um lindo papel de presente azul. Depois de alguma insistência, Emma finalmente pegou o presente e rasgou o papel de embrulho impacientemente, revelando uma caixa de joias com a palavra Graf, escrita em uma fonte elegante. Ela soltou um suspiro de espanto antes mesmo de abrir a caixa e então olhou para mim, chocada. Não é um anel, eu disse, avaliando com precisão a sua reação. Após receber o aviso, ela relaxou um pouco e finalmente abriu a caixa, que continha um lindo colar de diamantes com 2 borboletas. É lindo, disse ela, passando o dedo pelo desenho de borboleta. Inverta a situação, eu disse. Ela olhou e ficou surpresa ao ler as palavras gravadas ali. Com carinho, de Troy. Eu estava extremamente dividido. Quando vim aqui para me desculpar com a Emma, jamais imaginei que ela fosse me propor um relacionamento. Eu poderia fazer muitas coisas naquele momento, como fugir correndo daquele trailer, sentar com a Emma e explicar ponto por ponto porque aquilo era uma péssima ideia. Ou até mesmo mostrar meu lado ruim aos poucos, a ponto de ela esquecer completamente da ideia de namorar comigo. Ou a melhor de todas, eu poderia ter dito que ela era como uma irmãzinha para mim. Estávamos numa idade em que não seria estranho dizer isso. O único problema era que eu deveria ter começado alguns anos atrás, quando ela não tinha sentimentos por mim. Agora era tarde demais. Além disso, Emma era a garota mais doce e carinhosa que eu já conheci. Às vezes, ela me entendia de um jeito que nem meus pais conseguiam. Em nenhum momento enquanto conversávamos, me senti como se estivesse falando com uma criança. Ela era uma Hermione da vida real, com inteligência para acompanhar sua beleza. Também ouvi dizer que se uma garota chega para você e confessa seus sentimentos, essa é a melhor garota que você pode ter na vida. Com esse pensamento em mente, me aproximei e coloquei minhas mãos em seus ombros. Papai queria comprar algo genérico para todos, mas eu insisti em escolher o seu presente pessoalmente. Porque eu queria, as palavras começaram a fluir da minha mente por conta própria, como se alguém tivesse lançado uma maldição império sobre mim. Eu não só gosto de você, Emma. Eu te amo e provavelmente continuarei te amando para sempre. Não estou apaixonado por você, e sinceramente acredito que somos muito jovens para estar apaixonados por alguém, mas se você quiser, eu quero ser seu namorado. Deixei de lado todas as minhas inseguranças e preocupações e decidi simplesmente seguir em frente. Recebi essa segunda chance na vida e não queria ter nenhum arrependimento. Ai meu Deus! Sim! Emma gritou de alegria e pulou nos meus braços. Eu quero muito. Antecipando sua reação, abri meus braços antes que ela se agarrasse a mim. Então, a envolvi em um abraço também. Depois de muito tempo, me senti completo e em êxtase, como se uma peça que faltava no quebra-cabeça tivesse finalmente se encaixado. Mas tenho algumas condições para que façamos isso, disse em tom sério, ao que Emma se afastou de mim e também ficou séria. Antes de mais nada, temos que manter isso em absoluto segredo. Não podemos contar para ninguém no set de filmagem. Por quê? Perguntou ela, curiosa. Acho que pessoas como Alfonso podem saber. Não, balancei a cabeça negativamente. Se a notícia chegasse a Warner, eles transformariam nossas vidas no inferno. A maioria dos relacionamentos na nossa idade termina em decepções e dramas. Não estou dizendo que vai acontecer conosco, mas eles vão pensar que sim. E se acontecesse, poderia dificultar nosso trabalho juntos. Sem falar que seu contrato termina depois de A Cálice de Fogo, e se depois das filmagens não quisermos mais ficar juntos? Você ainda gostaria de interpretar a Hermione mesmo assim? Ela mordeu o lábio, pensativa, enquanto a verdade da situação a atingia em cheio. Eu sabia que era um pouco insensível falar sobre essas coisas agora, mas era necessário. Eu não queria que ela saísse por aí contando para qualquer um que estivesse namorando. Então está aí a nossa segunda regra, continuei. Se por algum motivo, um de nós terminar o relacionamento, continuaremos amigos e continuaremos filmando. Não podemos deixar que nossos sentimentos pessoais interfiram no nosso trabalho. Mais alguma coisa? Perguntou ela. Isso é tudo que consigo pensar no momento. Gostaria de acrescentar algo? Sim, disse ela finalmente após alguns instantes. Concordarei com as suas 2 regras apenas se você seguir uma das minhas. E isso é, me beija. Isso me fez parar por um instante. Nem me passou pela cabeça que estar em um relacionamento não se resume a dar as mãos e conversar por horas. Por razões óbvias, eu jamais levaria o relacionamento a um nível com o qual me sentisse desconfortável até que ambos atingíssemos a maturidade. Mas acho que um beijo não tem problema. Então dei um passo à frente e a abracei pela cintura antes de perguntar. Tem certeza de que é isso que você quer? Sim, disse ela com absoluta certeza. Como minha senhora ordena, sussurrei antes de aproximar meus lábios dos dela. Meus olhos se fecharam sozinhos com a sensação que percorreu meu corpo. A maciez de seus lábios delicados era celestial, e eu poderia ter permanecido naquele momento por anos. Provavelmente permaneci, pois perdi a noção de quanto tempo fiquei naquela posição, movendo meus lábios lentamente contra os dela. Depois do que pareceu uma eternidade, me afastei dela e encostei minha testa na dela enquanto respirava com dificuldade. Uau! Ela exclamou sem fôlego. Nossa, que ótimo! Exclamei com um sorriso enorme no rosto.
Você já se sente bem o suficiente para voltar à festa? Me ajude a vestir isso primeiro, disse ela, apontando para o presente. Claro. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.